A igreja de Milão seguiu as igrejas do Oriente, onde, pelo que parece, o sábado era favoravelmente apreciado. Ali, nas igrejas do Oriente, se reuniam no dia do sábado para adorar a Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Através dos séculos, a campanha para estabelecer o domingo como substituto do sábado bíblico teve provavelmente pouco sucesso. Porém, essa campanha se intensificou quando uma investida ameaçou causar uma divisão severa entre os ramos oriental e ocidental do cristianismo. Essa investida usou um assalto direto à própria natureza e propósito da observância do sábado. Em que consistiu esse assalto? Consistiu em proibir que os cristãos comessem no sétimo dia, o qual era um jejum obrigatório. Foi um plano anti-judaico que teve sua origem, provavelmente, com Marcião, um herege do século II que foi expulso da igreja por causa dos seus ensinos distorcidos. Rejeitado pela igreja, ele se tornou um líder da sua própria religião, uma versão popular do cristianismo que se espalhou pela maior parte do mundo romano. Seus seguidores eram conhecidos como marcionitas. Marcião queria desacreditar o santo repouso do sábado por ser a imagem da criação. Segundo ele, a criação era uma obra má feita por um Deus mau, o Deus do Velho Testamento. Ele fazia distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus amoroso do Novo Testamento. A igreja rejeitou esta ideia porque a criação foi uma obra boa e o Deus do Velho Testamento é o mesmo que o do Novo. Marcião quis converter o dia de celebração em um dia de lamentação. Foi esta sua intenção ao introduzir o jejum sabático. Embora houvesse condenado a Marcião, a igreja manteve a ideia de jejum sabático para tirar todo o atrativo do sétimo dia. Isto era absolutamente contrário ao que se ensinava no judaísmo. No judaísmo, o sábado era um dia de festa. Além do mais, jejuar no sábado significava quebrar o sábado do santo dia. Portanto, isso foi uma forma de distanciar o cristianismo do judaísmo. Converter o sábado em um dia sem comida foi uma estratégia muito eficaz. Principalmente porque a sexta-feira também era um dia de jejum para muitos crentes. Numa só geração, os jovens cristãos cresceram com uma aversão embutida contra o santo dia do sábado, um dia de jejum e tristeza, correspondentemente contrário à atração do domingo, um dia de celebração e festa. Foi a Igreja Romana que patrocinou o jejum no sábado e a festa no domingo. De fato, no IV século, o Papa Silvestre disse que, na realidade, isso era bom para mostrar desprezo aos judeus. Se o domingo deve ser observado alegremente pelos cristãos devido à ressurreição, então, devido ao sepultamento de Cristo, o sábado deve ser considerado uma maldição dos judeus. Em outras palavras, era ordenado aos cristãos jejuar no sábado para expressar o menosprezo aos judeus, como expressando uma maldição contra eles. Esse espírito anti-judaico não era incomum entre os líderes da igreja cristã naquela época. Mas mesmo assim, essa estratégia anti-sabática teve apenas um sucesso parcial, porque os líderes máximos da igreja se opuseram. Hipólito, um bispo do III século, achava que isso era um grande erro. Ainda alguns hoje mandam jejuar no sábado, do qual Cristo não falou nada, desonrando assim o Evangelho de Cristo. Segundo um registro, Agostinho, um dos padres mais influentes da igreja romana, defendeu os membros da igreja que ignoravam o jejum do sábado. Alguns jejuam no sábado, outros não. Alguns tomam diariamente o corpo e sangue de Cristo, outros tomam nos dias marcados. Com respeito a estas e outras observâncias variáveis que podem ser cumpridas em qualquer lugar, tem-se a liberdade de cumpri-las ou não, baseado na escolha própria, e não há regra melhor para o cristão sábio e sério do que se ajustar à prática que ele achar sendo prevalente na igreja onde quer que ele assista.
Para tal costume, se não for claramente contrário à fé ou à moral sensata, deve ser acatado como algo indiferente. No final, os líderes romanos alcançaram êxito em impor o jejum do sábado sobre os seus seguidores no mundo cristão ocidental. Porém, não se pode dizer o mesmo no tocante ao que aconteceu no Oriente, onde a influência ortodoxa era muito forte. Houve resistência do cristianismo oriental e a visão do sábado era muito diferente nesse meio. O jejum sabático não tem sentido para os ortodoxos, porque o sábado é um dia que marca a conclusão da criação e a consumação da redenção. De maneira que o sábado é um dia de celebração dupla e jamais pode ser ligado ao jejum ou lamento. O palco estava agora montado para uma grande batalha que duraria por muitos séculos. De fato, a discórdia sobre o jejum do sábado acabou desempenhando um papel-chave na quebra entre o cristianismo romano católico e o ortodoxo oriental por 900 anos. Mas a continuação de toda essa história dramática nós veremos quando voltarmos com o 6º programa da série O Sétimo Dia.